Bom, pessoal, hoje eu quero falar para vocês dicas sobre como elaborar um projeto de pesquisa. Já de início, eu quero falar com vocês que também essas dicas, elas servem também para projetos de extensão também, tá bom? E apesar de estar aqui para o curso técnico em administração, esse projeto, essas dicas de elaboração de projeto serve para qualquer curso. São dicas gerais. Então, a primeira coisa, o que é um projeto de pesquisa? É um planejamento escrito no qual você irá apresentar a forma de responder a uma indagação científica. Então, uma pesquisa ela nasce quando há uma indagação científica, quando há um questionamento. Então, é a partir daí que nasce o projeto, que é um planejamento. Bom, então a primeira coisa, o primeiro passo é o tema. Você saber o tema que você vai pesquisar. Então, o tema é uma coisa geral, uma coisa abrangente. Então, por exemplo, esporte, né? O meu tema é esporte, é atividade física, é estratégia empresarial, empreendedorismo, é reforma agrária, é política externa. Então, o tema é uma coisa geral. A segunda coisa, gente, é a pergunta central da pesquisa. Então, quando você elabora o tema, você precisa afunilar esse tema. Então, nesse contexto, você vai desenvolver uma pergunta central da pesquisa que vai dar origem também ao título e aos objetivos que nós vamos falar mais adiante. Então, por exemplo, quais os impactos da pandemia de Covid-19 para as exportações brasileiras? Então, qual que é o tema? Política externa, pode ser também Covid-19, né? Mas aqui a gente está entrando mais na Covid com relação às exportações. Então, seria política externa. Outra pergunta. Quais os benefícios do empreendedorismo feminino para o setor empresarial? Qual que é o tema? Empreendedorismo. Então, a partir de um tema que você goste, você vai ver alguma indagação, alguma coisa que te chama a atenção naquilo e elaborar a sua pergunta. A partir da pergunta central, você pode elaborar o título de sua pesquisa. Então, por exemplo, se a pergunta foi quais os impactos da pandemia de Covid-19 para as exportações brasileiras, o seu título da sua pesquisa pode ser Impactos da pandemia de Covid-19 para as exportações brasileiras, para o setor de exportações. Então, você pode criar, a partir da sua pergunta, você pode criar um título mais ou menos baseado na sua pergunta. Bom, também, né, a partir dessa pergunta, você pode elaborar os objetivos. O que são os objetivos? Primeiro, é importante destacar que os objetivos são divididos em geral e em específicos. O objetivo geral, ele diz respeito aonde você quer chegar com aquela pesquisa, onde a sua pesquisa vai dar. E os objetivos específicos são as etapas do trabalho a serem realizadas para você atingir, então, o objetivo geral. Então, vamos entender melhor. Primeiro, objetivo geral. A partir daquele questionamento central que nós falamos uns 2 slides atrás, você pode elaborar o objetivo geral. Por exemplo, vamos voltar naquela pergunta que eu coloquei inicialmente. Quais os impactos da pandemia de Covid-19 para as exportações brasileiras? Então, como você elabora o objetivo a partir dessa pergunta? O objetivo geral, analisar os impactos da pandemia de Covid-19 para as exportações brasileiras. Então, o objetivo geral você faz ali a partir do seu questionamento central. Sempre utilizando isso daí, mais ou menos essa maneira de escrita. E o segundo são os objetivos específicos. O que são os objetivos específicos? Como eu falei, são as etapas que você vai fazer para atingir o geral. Em geral, eles costumam ser entre 3 a 5 objetivos, podendo ser mais se a pesquisa assim necessitar. Para descrevê-los, os objetivos, né, específicos, o pesquisador ele deve utilizar os seguintes verbos, são verbos sugestivos. Por exemplo, conhecer, identificar. Então, começar sempre os seus objetivos utilizando esses verbos. Levantar, descobrir, caracterizar, né? Todos esses aqui que eu coloquei são verbos que você pode estar utilizando. Analisar, verificar, avaliar, etc. Então, eu coloquei aqui um exemplo de objetivos específicos, né? Para aquela pesquisa nossa
da pandemia de Covid-19 para o setor de exportações. Então, o que poderiam ser objetivos específicos para esse tipo de pesquisa? Investigar dados relativos às exportações brasileiras antes do período pandêmico. Descrever os dados acerca da pandemia de Covid-19. Investigar dados relativos às exportações brasileiras durante o período pandêmico. Analisar os impactos da pandemia de Covid-19 para as exportações brasileiras. Então, perceba que você vai fazer o quê? Você vai colocando esses passos e quando você vê a sua pesquisa, ela está formada. Então, são ideias de objetivos específicos. Obviamente que se fosse outra pessoa fazendo, ela poderia mudar um pouquinho e outra coisa nesse sentido, mas não variando muito, né? Então, cada um pensa de uma maneira diferente. Mas é só para vocês terem ideia do que são os objetivos específicos. Percebam que eu comecei sempre, né, no verbo ali no infinitivo, investigar, descrever, né? Investigar, usei 2 vezes, analisar, sempre utilizando isso daí. O próximo passo é a justificativa. Então, após você fazer os objetivos, você precisa elaborar a justificativa, na verdade, a justificativa são os motivos pelos quais essa pesquisa ela é relevante. Por que a sua pesquisa é relevante? Quais as contribuições que essa pesquisa ela vai trazer para a área pesquisada e para a sociedade em geral? Então, você vai escrever em que a sua pesquisa ela vai contribuir e isso vai ser a sua justificativa. Além da justificativa, nós temos também a fundamentação teórica. Algumas instituições, não são todas, pedem a fundamentação teórica, algumas não pedem. Se o seu projeto pede, o que é? É uma breve escrita acerca dos estudos feitos sobre a área pesquisada. Então, para isso, devem ser feitas citações corretas. Então, por exemplo, se o seu estudo é na área de atividades físicas, por exemplo, você pode explorar estudos feitos por outros pesquisadores nessa área. Então, a fundamentação teórica é uma maneira de você conhecer melhor a área que você está pesquisando, apresentar para o seu leitor essa área, né? E para isso você vai utilizar pessoas que já pesquisaram sobre essa área, citando corretamente, que é um assunto extenso que a gente pode abordar em outra ocasião. A metodologia, né? Então, o próximo passo é a metodologia, que é uma das partes que interessam muito no projeto de pesquisa. Por quê? Porque você vai explicar na metodologia a forma como você vai desenvolver o seu estudo, né? E aí, a metodologia ela tem várias etapas, né? Então, quanto aos fins, uma pesquisa ela pode ser descritiva, quando ela descreve características de uma população amostras, onde você já tem um conhecimento prévio. Ela pode ser exploratória, quando os dados eles são relativamente novos, com poucos dados ou informações sobre o tema, né? Aí ela vai ser uma pesquisa exploratória. Ela pode ser uma pesquisa experimental. Quanto aos meios, né? Ela pode ser experimental, que é o quê? Corresponde à manipulação direta das variáveis, quando há uma manipulação das variáveis, né? Um experimento ali, onde há manipulação das variáveis. Ela pode ser uma pesquisa bibliográfica, que é um levantamento feito a partir de materiais que já foram publicados sobre aquele tema. Ela pode ser uma pesquisa documental, né? Que é muito parecida com a bibliográfica, assim, no sentido de ser um levantamento, só que na bibliográfica, os materiais são utilizados materiais já publicados. E na documental, ela utiliza de materiais que ainda não foram tratados, sabe? Materiais que você pegou eles cru mesmo para fazer a pesquisa que não foram tratados. Sua pesquisa também pode ser uma pesquisa de campo, quando as investigações são realizadas no local onde ocorreu o fenômeno estudado, né? Ela é uma pesquisa de campo. Ela pode ser uma pesquisa ex post facto, quando investiga relações de causa e efeito entre fatos que ocorreram no passado. Ela pode ser uma survey, que é quando há elevado número de informações feitas em grupos de interesses e amostras significativas, né? Então, a pesquisa quando ela é mais abrangente, tipo pesquisa de marketing, alguma coisa assim, a gente geralmente chama de survey. Ela pode ser um estudo de caso, né? Que é um estudo detalhado de determinada situação ou fenômeno, quando você vai fazer um estudo detalhado.
Ela pode ser uma pesquisa participante, que é quando o pesquisador ele tem relação com a situação em estudo. Então, quando o pesquisador tem essa relação, é uma pesquisa participante. Pode ser também uma pesquisa ação, que é quando o pesquisador participa da situação ou do problema, né? Então, ele não apenas tem relação, ele participa ali de toda a situação. Então, essas são as formas de metodologia, o tipo, né, de pesquisa que você pode desenvolver. Mas a metodologia não para por aí. Então, você só descreveu quais os tipos ali da sua pesquisa. Mas agora, você precisa também, na sua metodologia, descrever como você vai coletar seus dados, se é através de entrevistas, através de questionários, grupos focais, né, etc. A maneira como esses dados vão ser analisados, né, se através de transcrição de falas, utilização de gráficos e tabelas, utilização de softwares de tratamentos de dados, né? Existem muitos softwares estatísticos, por exemplo, dentre outros. Então, você vai falar como a sua pesquisa ela vai ser, como os dados que você colheu, né, pela entrevista, pelo questionário, etc., eles vão ser analisados. Bom, além disso, você precisa desenvolver também um projeto, um plano de trabalho. O que é esse plano de trabalho? É você descrever as atividades que vão ser realizadas, né, no seu projeto, os recursos, e aí entra a questão do orçamento, né, que vão ser necessários para a execução da sua pesquisa. Então, você precisa falar quais recursos você vai utilizar, inclusive os recursos financeiros, descrevendo, né, o que você vai utilizar, quanto você precisa, e também o cronograma de execução, que é muito importante também, tá? O cronograma, ele representa o tempo que você vai gastar para desenvolver sua pesquisa. Então, o projeto é um planejamento, então você precisa descrever, fazer o seu planejamento. Então, no mês tal, nós vamos fazer o levantamento bibliográfico, no mês tal, nós vamos fazer a coleta de dados, vamos gastar tantos meses para coleta, tantos meses para análise dos dados, né? Para elaboração do relatório. Então, você vai colocar mês a mês, vai colocar as etapas e vai riscar quantos meses você vai utilizar para cada etapa. E por fim, gente, as referências, né? Que você tem que colocar as referências utilizadas, que você utilizou para a elaboração do projeto, né? Então, os autores que você utilizou, né? Para fazer aquele projeto. Se você já fez a sua pesquisa e quer consultar como elaborar o relatório, como você pode fazer as referências, eu vou deixar um link na descrição do vídeo, porque eu fiz, né, um vídeo como elaborar fazer, né, essas referências. Eu vou deixar depois na descrição do vídeo. Bom, e algumas dicas, né? Como se trata de um projeto, você ainda não vai ter os resultados e, consequentemente, a conclusão. Portanto, você só pode fazer até a metodologia. Então, por isso que você não encontra aqui como fazer os resultados, como fazer análise de dados. Por quê? Porque esse aqui é só o seu projeto, como você vai elaborar o seu projeto. Outra coisa que é importante, cada instituição ela tem autonomia para elaborar as regras de um projeto de iniciação científica. Então, podem haver algumas diferenças em cada elemento do projeto, né? Então, é importante você consultar o edital de iniciação científica, o edital de pesquisa, para que você consiga ver o que aquela instituição está pedindo. E outra dica importante também é você escrever o seu texto utilizando verbos futuros. Poderá, serão feitas análises, a análise será feita, o orçamento será necessário, né? Então, sempre utilizar no futuro, por quê? Porque a pesquisa não foi realizada, né? E, por último, reforçar que esse passo a passo serve também para projetos de extensão, né? Porque muitas vezes os alunos fazem também projetos de extensão. Você pode utilizar essas dicas para fazer o seu projeto de extensão também, tá bom? Então, tá bom, pessoal, é isso. É bem breve mesmo, só para vocês terem ali uma ideia de projeto de pesquisa. Depois eu pretendo gravar outros explicando melhor algumas etapas, né, da pesquisa. Então, tá bom, pessoal? Obrigada.